Durante milhares de anos, praticamente todas as grandes civilizações da Terra preservaram algum tipo de relato sobre uma inundação gigantesca que destruiu quase toda a humanidade. Povos separados por oceanos, continentes, idiomas e culturas diferentes registraram histórias assustadoramente parecidas. Um grande castigo vindo dos céus, águas cobrindo cidades inteiras, poucos sobreviventes, preservados em embarcações, e o reinício da humanidade após uma catástrofe impossível de esquecer. Os sumérios escreveram sobre isso na antiga Mesopotâmia muito antes do surgimento do cristianismo. Os babilônios registraram o relato na epopeia de Gilgamesh. Povos indígenas da América do Sul possuem lendas semelhantes. Civilizações asiáticas também falam de uma inundação devastadora, enviada por forças superiores. A pergunta começa justamente aqui. Como culturas tão distantes conseguiram preservar versões tão parecidas de um mesmo acontecimento? Coincidência coletiva? Influência cultural? Ou seria possível que algum evento real, extremamente antigo e traumático, tenha deixado marcas profundas na memória da humanidade inteira? E talvez a parte mais perturbadora dessa história seja perceber que, nas últimas décadas, arqueólogos, geólogos e pesquisadores começaram a encontrar evidências que levantam dúvidas sérias sobre aquilo que durante muito tempo foi tratado apenas como mito religioso. A narrativa mais famosa sobre o dilúvio aparece na Bíblia, no livro de Gênesis, onde Noé recebe um aviso divino sobre uma destruição iminente causada pela corrupção humana. Segundo o texto, uma chuva devastadora caiu durante 40 dias e 40 noites, enquanto águas subterrâneas emergiam da terra, inundando tudo. Homens, animais, cidades e civilizações desapareceram sob as águas. Apenas Noé, sua família e os animais preservados na arca sobreviveram. Durante séculos, essa história foi considerada apenas um símbolo espiritual, ou uma metáfora moral. Mas existe um detalhe pouco comentado. Muitos pesquisadores modernos não descartam completamente a possibilidade de um grande evento de inundação ter realmente ocorrido em algum momento da pré-história humana. Não necessariamente exatamente como descrito na Bíblia, mas talvez inspirado em uma catástrofe real tão gigantesca que acabou atravessando gerações em forma de tradição oral até ser registrada nos textos antigos. No início do século XX, arqueólogos trabalhando na antiga cidade de Ur, localizada no atual Iraque, fizeram uma descoberta intrigante. Durante escavações profundas, encontraram uma enorme camada de sedimentos de lama separando duas civilizações diferentes. Era como se, em algum momento remoto, uma inundação gigantesca tivesse soterrado completamente uma sociedade inteira antes que outra surgisse acima dela muitos anos depois. O arqueólogo Leonard Woolley acreditava ter encontrado evidências de uma inundação histórica extremamente severa na Mesopotâmia. E o mais impressionante é que essa região coincide exatamente com uma das áreas onde surgiram os relatos mais antigos sobre o dilúvio. Embora muitos cientistas argumentem que aquilo pode ter sido uma inundação regional extremamente poderosa e não global, a descoberta abriu espaço para uma pergunta desconfortável. E se eventos catastróficos locais extremamente violentos deram origem às histórias que mais tarde se transformaram no relato universal do dilúvio? Décadas depois, novas descobertas aumentaram ainda mais o mistério. No fundo do Mar Negro, pesquisadores encontraram evidências geológicas de que aquela região pode ter passado por uma inundação colossal há aproximadamente 7.000 anos. A hipótese proposta pelos geólogos William Ryan e Walter Pittman sugere que o mar Mediterrâneo rompeu uma barreira natural e despejou volumes absurdos de água no Mar Negro com uma força devastadora. Segundo os cálculos, a água teria avançado quilômetros por dia,
destruindo vilarejos inteiros, plantações e populações humanas que viviam na região. Imagine pessoas observando o mar avançando sem parar, consumindo terras onde antes existiam cidades, animais e famílias inteiras. Imagine sobreviventes fugindo desesperadamente enquanto tudo desaparecia atrás deles. Para aqueles povos antigos, aquilo certamente pareceria o fim do mundo. E talvez seja exatamente assim que histórias sobre o dilúvio começaram a nascer. Não como ficção, mas como memória traumática de um desastre real, transmitido oralmente ao longo dos séculos. Outro ponto que alimenta esse debate são fósseis marinhos encontrados em regiões montanhosas extremamente altas ao redor do planeta. Durante muito tempo, algumas pessoas enxergaram isso como prova direta de que toda a Terra já esteve submersa. Hoje, a ciência explica esse fenômeno principalmente através do movimento tectônico das placas continentais, que eleva antigos fundos oceânicos ao longo de milhões de anos. Porém, mesmo com explicações científicas modernas, muitos pesquisadores admitem que a Terra realmente passou por períodos de mudanças climáticas extremamente violentas após a última era glacial. Cerca de 12 mil anos atrás, o planeta começou a aquecer rapidamente, fazendo geleiras gigantescas derreterem e elevando drasticamente o nível dos oceanos. Regiões costeiras inteiras desapareceram sob as águas. Algumas áreas habitadas pela humanidade antiga simplesmente sumiram do mapa. E existe um detalhe impressionante nisso tudo. Os primeiros seres humanos estavam justamente começando a formar sociedades agrícolas fixas nesse período. Ou seja, várias comunidades antigas realmente testemunharam o avanço brutal das águas sobre territórios antes habitáveis. Mas talvez uma das descobertas mais inquietantes esteja submersa no oceano. Em diferentes partes do mundo, pesquisadores encontraram estruturas misteriosas debaixo d'água que levantam discussões até hoje. Próximo ao Japão, existe Yonaguni, uma gigantesca formação submersa que alguns acreditam ser apenas natural, enquanto outros defendem que pode conter traços de intervenção humana muito antiga. Na costa da Índia, ruínas submersas também já foram encontradas em áreas hoje cobertas pelo mar. E no Mediterrâneo, existem cidades inteiras que desapareceram após terremotos, tsunamis e mudanças no nível do oceano. Cada descoberta dessas alimenta ainda mais a sensação de que partes da história humana podem ter sido apagadas pelas águas muito antes do que imaginamos. Quantas civilizações desapareceram antes de conseguirem registrar sua própria existência? Quantos povos testemunharam eventos tão aterrorizantes que suas histórias acabaram transformadas em lendas religiosas? Existe ainda outro detalhe perturbador raramente mencionado. O relato bíblico afirma que as fontes do grande abismo se romperam, além das chuvas intensas. Curiosamente, hoje sabemos que a Terra possui enormes reservatórios subterrâneos de água aprisionados abaixo da crosta terrestre. Em 2014, pesquisadores anunciaram a descoberta de gigantescas quantidades de água armazenadas em minerais profundos no interior do planeta. Obviamente, isso não significa que exista confirmação científica para o dilúvio bíblico. Mas o simples fato de existirem estruturas geológicas tão complexas envolvendo água subterrânea faz algumas pessoas questionarem até onde o conhecimento antigo poderia ter sido baseado em observações reais da natureza. Enquanto isso, estudiosos religiosos defendem que a precisão moral e simbólica da narrativa bíblica seria difícil de explicar apenas como coincidência cultural. Já muitos cientistas permanecem céticos quanto à possibilidade de um dilúvio global, cobrindo montanhas inteiras, argumentando que não existe evidência geológica suficiente para sustentar uma inundação planetária recente. O debate permanece aberto porque, de um lado, existem explicações científicas
para grandes inundações regionais históricas, e do outro, existem milhares de anos de tradições humanas insistindo em contar versões extremamente semelhantes de um mesmo desastre colossal. E talvez o mais assustador seja perceber que, quanto mais a humanidade explora o passado, mais descobre que antigas civilizações realmente viveram períodos de destruição climática muito maiores do que imaginávamos. Mas existe uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. E se o verdadeiro mistério não for descobrir se o dilúvio aconteceu exatamente como está escrito na Bíblia, e sim entender por que praticamente toda a humanidade antiga parecia ter tanto medo de esquecer essa história? Porque civilizações desaparecem, impérios caem, bibliotecas queimam, povos inteiros somem da existência, mas algumas memórias sobrevivem, atravessando milhares de anos, como se carregassem um aviso que nunca deveria ser apagado. E talvez seja justamente nesse ponto que o mistério do dilúvio começa a ficar ainda mais sombrio. Se existe algo verdadeiramente estranho em toda a discussão sobre o dilúvio, não é apenas a quantidade de culturas que preservaram relatos semelhantes, mas o fato de que muitos desses povos descrevem o acontecimento com um nível impressionante de medo e reverência, como se estivessem transmitindo um aviso para as futuras gerações. Em várias tradições antigas, a inundação não aparece somente como um desastre natural, mas como um ponto de ruptura da própria humanidade. Um momento em que o mundo antigo terminou de maneira brutal e irreversível. E quanto mais pesquisadores analisam textos antigos, inscrições esquecidas e registros arqueológicos, mais percebem que talvez nossos antepassados tenham vivido catástrofes muito maiores do que imaginamos hoje. O problema é que boa parte dessas possíveis evidências está enterrada sob milhares de anos de erosão, destruição e transformação geológica. Civilizações inteiras desapareceram antes mesmo da invenção da escrita moderna. Isso significa que talvez nunca descobramos exatamente o que aconteceu. Mas algumas pistas continuam sobrevivendo, e algumas delas são difíceis de ignorar. Em 1968, imagens captadas por satélite começaram a revelar estruturas gigantescas escondidas sob o Golfo Pérsico e regiões próximas à antiga Mesopotâmia. Estudos posteriores mostraram que milhares de anos atrás, aquela área possuía rios, planícies férteis e regiões habitáveis, hoje completamente submersas. Alguns arqueólogos acreditam que populações humanas viveram ali durante o fim da última era glacial, antes do aumento drástico no nível dos oceanos. Conforme o gelo derretia lentamente, o mar avançava quilômetros ao longo dos séculos, engolindo territórios inteiros. Para nós, olhando isso através de gráficos científicos modernos, parece apenas um processo climático gradual. Mas para os seres humanos daquela época, sem tecnologia, sem previsão e sem compreensão geológica, aquilo certamente parecia um apocalipse inevitável. Imagine observar geração após geração, vendo o mar consumir lentamente as terras onde seus ancestrais viveram durante séculos. Imagine perceber que vilarejos inteiros estavam desaparecendo sob as águas, enquanto ninguém conseguia impedir. É exatamente nesse tipo de cenário que histórias sobre punições divinas, destruição total e sobreviventes escolhidos começam a fazer sentido dentro da mente humana antiga. E então surge um dos pontos mais intrigantes de todos: a possível localização da Arca de Noé. Durante décadas, exploradores tentaram encontrar evidências físicas da embarcação descrita na Bíblia. O local mais associado a isso é o Monte Ararat, na atual Turquia. Expedições já afirmaram ter encontrado formações incomuns, pedaços de madeira antiga e estruturas que alguns interpretaram como possíveis restos da arca. Em diferentes momentos da história moderna, fotografias aéreas
e imagens de satélite alimentaram ainda mais o mistério. Porém, até hoje, nenhuma descoberta foi oficialmente aceita pela comunidade científica como prova definitiva. Muitos especialistas argumentam que as formações vistas na montanha são apenas fenômenos naturais de gelo e rocha. Ainda assim, o fato de expedições continuarem acontecendo mostra que o tema jamais desapareceu completamente. Porque, no fundo, existe algo poderoso nessa história. A ideia de que talvez um pequeno grupo de sobreviventes tenha realmente atravessado uma catástrofe inimaginável enquanto o mundo ao redor desaparecia. Mas talvez uma das perguntas mais difíceis seja esta: se o dilúvio foi apenas regional, por que tantas culturas espalhadas pelo planeta registraram versões semelhantes? Alguns estudiosos acreditam que isso acontece porque grandes enchentes eram extremamente comuns no mundo antigo, especialmente em regiões próximas a rios como Tigre, Eufrates, Nilo e Indo. Para sociedades agrícolas antigas, uma inundação severa podia destruir completamente uma civilização inteira. Com o passar do tempo, diferentes histórias teriam se misturado até criar a ideia de um dilúvio universal. Porém, outros pesquisadores enxergam algo ainda mais curioso. Certos detalhes aparecem repetidamente em culturas que nunca tiveram contato direto entre si. Em muitas dessas narrativas, existe um homem escolhido, uma embarcação, animais preservados, destruição causada pela água e um reinício da humanidade após o desastre. Quanto mais essas comparações são estudadas, mais difícil se torna ignorar o padrão. E existe ainda um detalhe psicológico extremamente importante nessa discussão. O dilúvio permanece vivo no imaginário humano porque ele toca um medo profundo que existe dentro de praticamente todas as civilizações. O medo do colapso total. O medo de perceber que tudo aquilo que parece permanente pode desaparecer rapidamente. Cidades, riquezas, governos, tecnologias e impérios parecem indestrutíveis até o momento em que deixam de existir. A própria história humana está cheia de exemplos disso. Civilizações poderosas desapareceram misteriosamente. Povos inteiros foram apagados por guerras, mudanças climáticas, epidemias e catástrofes naturais. Talvez seja exatamente por isso que a narrativa do dilúvio atravessou milhares de anos sem morrer. Porque ela não fala apenas sobre água. Ela fala sobre fragilidade humana. Curiosamente, a ciência moderna já comprovou que o planeta realmente passou por eventos naturais capazes de devastar civilizações inteiras. Tsunamis gigantescos já destruíram regiões costeiras em questão de minutos. Erupções vulcânicas alteraram o clima mundial durante anos. Meteoros atingiram a Terra no passado, causando extinções em massa. O próprio derretimento das geleiras, após a era glacial, transformou completamente o mapa do planeta. Hoje sabemos que oceanos avançaram sobre terras habitadas inúmeras vezes ao longo da história geológica. E isso cria um cenário inquietante. Mesmo que o dilúvio bíblico não tenha ocorrido exatamente como descrito, é totalmente possível que antigas populações tenham testemunhado desastres naturais tão violentos que suas histórias acabaram sendo preservadas como memória coletiva da humanidade. E talvez seja justamente aqui que o debate deixa de ser apenas religioso ou científico, e se transforma em algo muito maior. Porque no fim das contas, o verdadeiro mistério do dilúvio não está apenas em descobrir se as águas cobriram toda a Terra ou apenas determinadas regiões. O verdadeiro mistério é entender por que essa história continua fascinando bilhões de pessoas até hoje. Talvez porque ela nos obrigue a encarar uma verdade desconfortável. A humanidade gosta de acreditar que controla tudo, mas a própria natureza já demonstrou inúmeras vezes que civilizações inteiras podem desaparecer muito mais rápido do que imaginamos. E quando olhamos para o passado, percebemos algo assustador. Talvez nossos antepassados soubessem disso melhor do que nós. No fim, a pergunta
o dilúvio realmente existiu, talvez nunca tenha uma resposta definitiva, capaz de convencer absolutamente todo mundo. A ciência continua buscando evidências concretas, enquanto estudiosos religiosos preservam a fé baseada nos textos antigos. Mas existe algo que ninguém consegue negar. Em praticamente toda parte do mundo, povos antigos deixaram registros de uma grande destruição causada pelas águas. E quando tantas civilizações diferentes insistem em lembrar do mesmo tipo de catástrofe, talvez a pergunta correta não seja se houve ou não um dilúvio. Talvez a pergunta verdadeira seja quanto da história humana desapareceu junto com ele.